Bom, então, já continuando, né? O tensor, né? Falando ainda mais sobre curvatura, hoje a gente vai calcular as componentes do tensor de Riemann, né? A gente chegou na aula passada nesta expressão aqui. O tensor de Riemann, em sua forma dita abstrata, né? É a derivada, é o comutador das derivadas, dessas duas derivadas covariantes, né? Ao longo do vetor u e ao longo do vetor v, atuando no nosso vetor de teste w, menos a derivada de Lie, né? Que pode ser escrita dessa forma aqui. Essa derivada de Lie aqui, ou os brackets de Lie, né? Isso daqui, na verdade, pode ser escrito assim, né? Os brackets de Lie dos vetores u e v, atuando em w, podem ser escritas dessa forma aqui, ó. Tá? É a mesma coisa que está aqui, que a gente chegou na aula passada. Então, bom, agora sim a gente tem um cara que quantifica a curvatura no nosso espaço, né? Ele é dado pelo comutador das derivadas covariantes atuando no vetor que eu estou fazendo aquele pequeno teste, né? Da holonomia. A gente poderia fazer isso pelo desvio geodésico também, mas enfim, o caso mais legal, né? Mais interessante é o caso que a gente realmente testa se o nosso espaço é curvo ou não, usando esse vetor de teste, tá? E aí, bom, isso é a forma abstrata dele, né? Eu queria saber suas componentes. Para isso, olha só. Bom, eu já estou garantindo, no caso, né, que o espaço o espaço com que a gente está trabalhando, ele é a derivada de Lie, ela é sempre zero, né? As bases. Por quê? Eu estou falando que, vou pegar aqui, por exemplo, não tem o que a gente chama de gap, né? Que seria um vão entre os pontos. Então, afinal, isso aqui, né, tem bastante a ver com a derivada de Lie. Se eu tivesse algo como isso daqui, por exemplo, onde eu termino com um cara aqui e o outro cara aqui, e no meio desses caras aqui tem um vão, a derivada de Lie, digamos, aqui está o meu vetor u, e eu venho com o vetor w por aqui, e depois o vetor w por aqui, LU do vetor w é diferente de zero. Por quê? Porque se eu for e o v também é diferente. No caso, né, eu poderia escrever daquele jeito que eu escrevi ali, ó, derivada de Lie, u e v, atuando em w, seria diferente de zero nesse caso aqui. Por quê? Porque se eu for pelo caminho u primeiro, eu vou chegar num ponto aqui mais acima. Se eu for pelo caminho por onde o vetor v aponta primeiro, né, e depois para onde o vetor u aponta, eu vou chegar em outro ponto. Então aqui eu tenho um ponto P e um ponto Q que são diferentes. Na prática, isso nunca vai acontecer no meu espaço. Tá? Eu estou garantindo, né, esse formalismo matemático, que eu sempre que eu saio se eu vou por uma direção ou pela outra, primeiro eu pego aqui e depois eu vou aqui, ou se primeiro eu subo e depois eu vou para cá, eu sempre vou chegar no mesmo ponto. Eu não estou falando que se eu pegar o meu vetor W de teste, que a gente viu na aula passada, eu não estou falando que se eu pegar o meu vetor e trazer ele para cá e depois chegar com ele aqui, é a mesma coisa do que eu vir com ele para cá e depois trazer ele aqui. O vetor pode chegar de forma diferente, mas o ponto onde ele chega é o mesmo. Isso que a derivada de Lie fala. Tá? Se não fosse o mesmo, então a gente teria um vão aqui. Tá? E a gente está evitando isso. Porque isso, enfim, a gente quer ter em busca da relatividade, né, geral. Um princípio, uma descrição física, né, uma descrição da natureza. E não formalismo matemático que vai acabar atrapalhando a gente. Haverão casos em que a derivada de Lie ela é diferente de zero? Haverão, mas esses casos são bem particulares, tá? Então, e afinal, a gente não está tão interessado neles também. Se um dia tivermos, é claro, né? Eu vou trazer aqui. Mas então, sair de um ponto, uma partícula, por exemplo, que segue uma geodésica, não importa enfim, ela vai sempre chegar no mesmo ponto, ok? Então eu estou garantindo que entre esses espaços aqui, não há nenhum tipo de vão, tá? Não há os famosos gaps,
Ok? Então, a derivada de Lie, ela é sempre zero, tá? Então, a gente já mata esse termo aqui. Para o nosso caso, né? Na forma mais geral, o tensor de Riemann toma essa forma, né? Mas no caso que a gente está interessado, o R, U e V, ao longo de U e V, é simplesmente o comutador das derivadas covariantes ao longo de U e ao longo de V do nosso vetor de teste W, que eu abro aqui para você, não tem problema. Isso daqui é del U, del V, W, perdão, menos del V, del U, W, tá? Lembrando que isso não comuta, né? Então, se eu vou pelo caminho U, isso sim está dizendo para a gente que o vetor ele depende do caminho com que você leva ele, tá? Não significa que eles não chegarão no mesmo ponto. Eles vão chegar no mesmo ponto. Igual o caso holônomo que a gente viu na aula passada. A gente pegou um caminho fechado com o vetor e ele voltou para o mesmo ponto. A questão é, quando ele saiu, ele estava apontando nessa direção. Quando ele voltou, ele estava apontando nessa direção. Mas ele chegou no mesmo ponto. Tá? Isso que é importante. Então a gente pode zerar a derivada de Lie. Se não fosse assim, a gente não poderia zerar a derivada de Lie. Mas bom, vamos lá então. Como que eu vou calcular as componentes do tensor de Riemann, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir esses caras, né? Esses vetores U, V e W. Isso aqui é atuando em W, né? Oh, shit. Em suas bases, tá? Eu vou expandir esses vetores em suas bases. E, bom, então, vamos lá. Bom, primeiro, a gente vai ter aqui o seguinte. Vou escrever assim, ó. R. Bom, o vetor U pode ser expandido na base, né? Vamos lá, pegar aqui. U pode ser escrito como U, I, E, I. O vetor V, como VJ, E, J, né? E por aí vai. Então, eu posso escrever esse cara aqui se eu quiser, em termos de expandir eles nas bases, né? Vetoriais. E bom, é isso que eu vou fazer. Então eu vou escrever assim, ó, em termos das bases agora, R é A, que está associado ao vetor U. Estou usando letras do início do alfabeto aqui, tá? É B, que está associado ao vetor V. Atuando em EC, que está associado ao vetor W. Vai ser igual a derivada ao comutador, né? Então, já vou escrever dessa forma aqui, aberta. Vai ser del E, na direção é A. Del é B. Atuando em EC, né? Atuando em EC, que está associado ao vetor W, menos EB, na direção B, na direção EB, derivada na direção E, índice A, atuando em EC, obviamente, né? Então, escrevi aqui as componentes do tensor de Riemann em termos das bases, né? Na verdade, não escrevi as componentes ainda, só expandi eles em suas bases. Bom, quem que seria? Vamos lá, então. Eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara aqui, né? Quem que seria o meu... O que é a derivada da minha base, né? O que acontece se eu tomar a derivada covariante da base? Bom, vamos pegar aqui um del, a derivada de EI, por exemplo, em relação à base EJ. O que é a derivada covariante? É a derivada simples, del I EJ, mais o nosso símbolo de Christoffel, K IJ, vezes a base EK, né? Bom, derivada da base é sempre zero, né? Estou derivando uma coisa que não muda. Então, esse cara aqui, zero. Fica só isso, né? Fica só isso. Então, a derivada, deixa eu apagar aqui, ó. Vou colocar ali em cima, aliás. A derivada de um vetor de base é simplesmente o símbolo de Christoffel, que multiplica esse vetor de base. Bom, eu posso apagar? Eu acho, né? Esses caras aqui, a gente não vai usar eles. Mas a gente está vendo já as componentes, então
Depois a gente pode comparar no final, na verdade, né? Para ver que faz sentido as componentes ser dadas como elas se dão. Ok? Então, enfim. Bom, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Bom, então apenas reescrevi aqui pra gente. O nosso tensor de Riemann em termos das bases, dado dessa forma. As derivadas das bases é simplesmente o símbolo de Christoffel que multiplica a base, com uma soma em K. Então eu vou substituir isso ali dentro, né? Então eu vou ter que isso daqui, né? R, E, A, E, B, atuando em EC, ao longo de EA e EB, atuando em EC, na base EC, vai ser del A. Aí aqui eu vou colocar, né? Enfim, símbolo de Christoffel. Aqui eu vou usar o índice I, tá? Eu usei o índice I aqui. BC é I, tá bom? Menos del B agora. Aí aqui J AC é J, tá bom? Então a gente fica com isto. E aí? Bom, só substituir aquele cara ali, né? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar então aqui, né? Vou ter que usar a regra do produto nesses dois caras. Então já vamos escrever isso daqui assim, ó. Isso daqui vai ser derivada do primeiro, aqui, tá? Derivada do primeiro é del A do símbolo de Christoffel, I, BC, derivada do primeiro, vezes o segundo, é I, mais o primeiro, I, B, C, vezes a derivada do segundo, que seria a derivada em E, A, covariante, do EI. Veja que vai aparecer outro símbolo de Christoffel aqui, né? Menos... aqui a mesma coisa, derivada do primeiro é a derivada de del EB, desse primeiro, que seria do símbolo de Christoffel, J, A, C. Deixa o segundo aqui, é J, mais menos, né? Porque o menos vai bater aqui. O primeiro, que seria esse cara, J, A, C, vezes a derivada do segundo, que é del EB, de EC. De EJ, perdão. EJ. Tá? Então, regra do produto aqui. Beleza? Bom, a derivada covariante do símbolo de Christoffel é a derivada simples, né? A derivada covariante, por exemplo, é K de gama. Vou colocar só gama. É simplesmente del K do gama. É a derivada simples do gama, né? Então, veja, vai aparecer uma derivada segunda em relação à métrica. Bom, o derivado segundo a gente sabe, né, que está associado a alguma espécie de curvatura, mas nesse caso é bem diferente. Por que vai aparecer uma derivada segunda em relação à métrica? Porque o símbolo de Christoffel é dado em termos da métrica, né? Ele é um meio de G, um meio da métrica inversa, né? Que multiplica as derivadas da métrica. Se eu entro com outra derivada simples, eu vou ter uma derivada segunda da métrica, né? Então, enfim, vai vendo. Bom, aqui apareceram outros símbolos de Christoffel, uma vez que as derivadas covariantes da base é o símbolo de Christoffel vezes a base. Então eu vou escrever isso aqui desta forma. Isso daqui é igual a... vamos lá. Aqui vai ser derivada covariante, vai ser simplesmente del A de gama I, B, C, mais... Vou colocar essas derivadas juntos aqui, tá? Essas derivadas simples. Aqui vai ser um del B, né? Então é menos del B J AC. Tem a base multiplicando, né? Tem a base multiplicando, cabeça. Então, isso daqui, vezes a base
é I, nesse caso aqui é I, né? É I, tem uma soma em I, menos, agora sim, del B de gama JC, que multiplica é J. E agora eu posso, enfim, pegar esses caras aqui, né? Mais. Aí aqui eu vou ter um produto de símbolos de Christoffel, ou seja, aqui vai ser um gama IBC, né? Gama IBC, vezes, aqui vai aparecer um gama para mim também, eu vou chamar de K, perdão, K, I, vai ter que ter uma soma aqui, né? Esse cara vai ter que somar com esse, então vai ficar um AI, né? AI, BC, AI, soma em I, sobra o K, beleza. Menos, agora, esse produto aqui, né? Então aqui aparece um gama, meu Deus do céu, gama JAC, e a derivada da base é J, que eu estou usando qual letra aqui? Para derivar essa L. Então vai aparecer um gama L J, BJ, vezes a base, aqui tem que colocar a base também, né? É L. Nesse caso aqui a base é EK, né? Ficou estranho estar sobrando K. Então o I está contraído e o K está contraído. Aqui é a mesma coisa, né? O J contraído e o L contraído. Tem que multiplicar pela base ali. Então aqui eu multipliquei por EK, tinha esquecido, mas me perdoem, já coloquei aqui de volta. Bom, esses caras aqui, eles estão todos sendo somados. O I está sendo somado, J está sendo somado, o I está sendo somado aqui de novo, o K está sendo somado, o J somado de novo e o L está sendo somado. Quem de fato sobra é BAC, BAC são os únicos que sobram. Então, como todos esses índices aqui, L, J, I e K, são índices mudos, eu vou renomeá-los I, J, L e K para uma letra D. Pode ser? Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu tenho... vamos lá. Eu vou ter o seguinte, então. Del A. Bom, aí, nesse caso, todo lugar que estiver somando, eu vou colocar... perdão, a letra D, então. Então eu vou ter que isso daqui é igual a del A gama D BC. Eu posso fatorar as bases, né? Já que todas as bases estão sendo somadas ali, tudo tem uma soma nas bases, todos os índices das bases são mudos, eu posso colocá-las fora do parênteses, já que tudo vai virar D. E é isso que eu vou fazer, então eu vou abrir um parênteses aqui. D é aqui menos del B gama D A AC. Isso aqui é um C. Achei que fosse um I. Você tá maluco? Mais o produto dos símbolos de Christoffel. D BC gama D. Não, aqui não pode ser D, né? Já tem um D aqui. Aqui eu vou colocar o K não, que eu já substituí. Que letra que eu coloco aqui? Vamos colocar um M. M. A. Aí que eu posso colocar o D. D. Beleza? O que eu vou ter aqui? Na verdade, aqui eu vou deixar o I. Por enquanto. Tá? E o D, quer ver, ó? O D eu quero deixar sobrando, né? Quero deixar o D sobrando. Então eu não posso somar ele. Ok? Então eu vou deixar assim. Deixar assim. Beleza? Aí aqui eu vou ter menos
ter que usar outra letra mesmo. Pode ser B, sei lá. Vou usar L aqui. Menos gama D A C gama L B D. Lembrando que eu estou usando o L aqui. Opa, perdão. Vou colocar um J aqui. Eu já substituí esses caras, fazendo eles virar D. Eu só estou colocando aqui porque não tem outra letra para colocar, tá? Na verdade tem, mas deve ficar muito bagunçado. Mas esse L aqui, esse J aqui, perdão, ele já foi substituído pelo D, tá? Que é a base que está aqui fora. É D. Então, bom, o que acontece? Se você olhar aqui para dentro desse parênteses, você vai ver imediatamente que a gente tem um comutador das derivadas covariantes. Por quê? A derivada covariante não é a derivada simples, mais o símbolo de Christoffel de tal cara. Como a gente está pegando a derivada covariante da base, né, isso daqui levou a gente a isto. Então, eu posso dizer que isso daqui é o seguinte, ó. Vou apagar aqui, na parte aqui de cima. E, bom, não poderia ser diferente, né, na verdade. Porque, bom, uma vez que na forma abstrata ele é dado em termos do comutador da derivada covariante, suas componentes também são dadas em termos. Então, você tem o tensor de Riemann, R, D, A, CAB no caso, né? Pela ordem dos índices aqui é CAB. CAB, é isso mesmo. Atuando em E, vou colocar aqui D, isso daqui vai me dar o comutador de del A com del B atuando em E, D. Tá legal? Em suas bases, no caso é C, né? Enfim, R, A, B atuando em EC, ok? Que é o que a gente já tinha, na verdade, só que naquele caso, né, era a derivada covariante ao longo do, enfim, de U, comutando, né, com a derivada covariante ao longo de V, atuando, o comutador das derivadas, né, atuando no vetor W. É a mesma coisa que está escrito aqui na prática, né? Se eu quiser o tensor de Riemann, sua forma pura, eu tenho que ele é simplesmente o comutador das derivadas del A com del B, em termos das bases, né? Simplesmente isso, ok? Ou seja, ele é del A, del B, menos del B, del A. Como esse cara não comuta, a gente chega na expressão aqui de baixo que eu vou copiar e falar sobre as simetrias, né, que a gente vai encontrar na próxima aula, tá legal? Essas simetrias, na verdade a gente vai provar elas. São 4 simetrias que a gente vai provar na próxima aula, tudo bem? Então, a aula de hoje foi um pouco mais curta, né? Porque é só para mostrar mesmo quais são as componentes desse cara, e isso é de extrema importância, porque a gente vai conseguir, depois da aula de simetrias, né, tudo mais, provar simetrias, calcular o tensor de Hit e o escalar de Hit e suas componentes, né, no caso, que são dadas em termos do tensor de Riemann, tá? São traços, né, do tensor de Riemann, no caso. O tensor de Hit é um traço do tensor de Riemann, o escalar de Hit é o traço do tensor de Hit. E aí, o que a gente vai ter aqui, então? Então, eu tenho aqui R, tensor de Riemann, tá? Vamos deixar bem grifadão aqui, ó. RD, C, A, B, E, del A, gama D, BC, né? BC, menos del B, gama D, A, C, mais del I, BC, gama D, AI, menos gama J, AC, del não, gama D, BJ, tá? Eu sempre tenho que ter o D sobrando, então
esse J aqui tem que somar com o J daqui, mesma coisa com o I e o I aqui, né? Então essa é a expressão para o nosso tensor de Riemann. Oh shit. Tensor de Riemann, né? Como eu falei na aula passada, possui 256 componentes, mas nem todas elas são independentes por conta das simetrias. Lembrando que esses caras aqui, ó, eles podem ser escritos como a derivada de gama. Pode vir em algum livro, né, assim, mas só lembrando mesmo, porque eu acho que todo mundo já está acostumado com essa notação, com relação a XA, menos del gama, né, BAC, com relação a XB. E ali são produtos, não tem o que fazer mesmo. Então, como eu estava falando, né, lembre-se que esse gama aqui, ele está associado a derivar a métrica inversa, né, G, AB, e a derivadas da métrica. Ou seja, quando eu tomar a derivada disso daqui, eu vou ter que tomar a derivada segunda desse cara aqui, né? Derivada segunda da métrica. Então, esse cara aqui é um bicho de 7 cabeças. Mas, a gente não é ele quem aparece na equação de campos, né? Mas não é só por isso que a gente não vai ter que usá-lo, né? Geralmente, assim, em soluções de exteriores, né, onde o tensor de energia e momento, né, aquele cara que é responsável pela energia e momento de forma covariante, né, da matéria, distribuição de matéria e energia, o T-mini, né, do lado direito. Bom, as soluções exteriores são soluções onde o T-mini é zero, onde eu tenho vácuo, né, são soluções de vácuo, a gente chama. Ou seja, o lado esquerdo da equação é igual a zero. Mas isso não significa que eu não tenho curvatura no espaço. Porque na prática o tensor de Hit vai dar zero naquele ponto também. Né? O tensor de Hit dá zero. Mas o tensor de Hit, a gente vai ver o que é isso ainda. Bom, se eu estou é só falando um pouquinho disso, a gente vai falar bem mais disso depois. Se eu estou em pontos do meu espaço-tempo onde o campo gravitacional é muito, muito, muito forte, muito intenso, a diferença, o potencial gravitacional de um ponto para outro, que seja uma distânciazinha mínima assim, é tão grande, essa diferença de potencial, que enfim, esse ponto, digamos que esse ponto aqui, a gravidade seja mais intensa do que esse ponto. Esse objeto, ele pode se esticar, essa forma, né, qualquer coisa que estiver perto desse ponto, desse campo gravitacional intenso, ele vai se esticar, ele pode enfim, distorcer e tudo mais. E o tensor de Hit calcula isso. O tensor de Hit calcula como que as formas, como que os objetos se comportam dado um campo gravitacional, né? Dada a curvatura, que é o tensor de Riemann quem quantifica. O tensor de Hit mostra como que as formas se comportam nesta curvatura. Porque se eu não tenho uma diferença, igual na Terra, por exemplo, por que a gravidade parece ser a mesma no meu pé e na minha cabeça? Porque não tem uma diferença de potencial gravitacional tão grande, certo? Desse ponto até esse, tá? Agora, se eu estou falando de um campo gravitacional muito intenso, tipo um buraco negro, que gera um campo gravitacional extremamente intenso, de um ponto, por exemplo, do meu pé até a minha cabeça, a diferença de gravidade seria tão grande que eu ia sentir a gravidade no meu pé, sei lá, 100 vezes maior do que na minha cabeça. Então isso faria, né, eu me esticar todo, né, virar um espaguete, né, tem vários vídeos sobre isso. É por conta dessa diferença da gravidade em dois pontos do espaço-tempo, tá? E isso que o tensor de Hit calcula. O tensor de Hit não calcula exatamente a curvatura, ele é um traço do tensor de Riemann. O tensor de Riemann é o cara mais geral que quantifica a curvatura no seu espaço. Tá? Então o fato do tensor de Riemann, de Hit, no caso, ser zero, né, quando a gente for ver soluções exteriores, não significa que eu não tenho curvatura naquele espaço. Afinal, o tensor de Hit não mede curvatura, não é isso que ele mede. Ele mede o comportamento de objetos naquele ponto. O grande fato é, o tensor de Riemann é zero naquele ponto? A gente sabe que não. Por exemplo, o Sol está lá na dele. A gente está longe pra caramba do Sol. E por que ainda assim a Terra
orbita o Sol? Porque a curvatura chega até aqui, certo? A curvatura ela chega até a Terra, ela vai, ou melhor, ela vai bem mais longe, né? Mas ela chega até a Terra. Então não faz sentido eu falar que não tem curvatura fora do Sol só porque o Temini fora dele, né? A distribuição de energia, a distribuição de matéria, né? Ela é nula no vácuo. Quase nula na prática, né? Então, tipo, falar que a distribuição de energia, de matéria, energia, momento, etc., pelo universo, ou pelo melhor, num ponto, falar que isso é zero fora de algo, fora de uma estrela, fora de um planeta, não é o mesmo que dizer que ali não tem curvatura, tá? Só tô dando esse adendo já, porque tem muita gente que se confunde com isso, tá? Mas a gente vai explorar isso com mais calma na métrica de Schwarzschild. Beleza? E, bom, ok. O que eu ia fazer mesmo? Mostrar simetrias. É um papo interessante, né? Então vamos lá. Simetrias. Alguma coisa ali. Enfim. Simetrias do tensor de Riemann. Bom, primeira simetria, né? É a simetria nos índices. Nesses índices aqui, então vamos lá. Deixa eu escrever assim, ó. R. C, B, A, D é igual a menos R, C a B. Então, ele é antissimétrico na troca de B por A, nesses dois últimos índices. Se eu inverto isso, ele troca o sinal, ok? Poderia escrever isso como assim. Ele é antissimétrico. E isso nos salva 34 simetrias, né? Tá longe de 256? Tá, mas são 34 componentes independentes a menos, né? Beleza. Essa outra aqui, R, D, C, A, B, mais R, A, desculpa, RD, né? Permutação cíclica, RD, B, C, A, mais BCA, tá certo? É anticíclica no caso, né? BCA mais R, D, A, B, C. Isso daqui é igual a zero, que seria a nossa identidade de Bianchi, tá? Essas são as identidades de Bianchi. Tem uma outra forma de escrever ela, que é em termos da derivada covariante, mas eu vou deixar assim por enquanto. Então, essas são as identidades, que é o que a gente vai estar buscando depois, de Bianchi. Talvez ela seja, para chegar na equação de campos, né, a mais importante das simetrias, identidades de Bianchi. Então, essas permutações nesses índices de baixo são sempre zero, né? Isso é a identidade de Bianchi. Tem a simetria BACD. Bom, no caso seria... Então, ele é antissimétrico também na troca de A por B, ou seja, R. Vamos colocar aqui B, A, C, D. Isso daqui é menos R. Aí se eu troco B por A, fica AB, CD. Então eu só troquei B e A. Isso daqui isso aqui é menos isso, né? Então ele é antissimétrico na troca de B por A também. Tá? CD. Isso aqui salva 12 simetrias. Possui 12 simetrias associadas a isso. A este fato. Será que tá dando pra ver aí? Bom, e essas são... tá mais ou menos, né? Aqui, ó. Aí. E essas, enfim, são... Nossa, será que ficou desfocado o vídeo todo? Porra, não acredito, mano. Essas são todas as simetrias que a gente tem
as 4 principais simetrias, né, no caso. E o que acontece? Essa daqui é a que a gente vai estar mais interessado, tá? Peraí, são 3 simetrias? Eu achei que eram 4, pô. Eu não tô ficando louco? Ah, sim, tem mais uma simetria. Onde que eu vou colocar isso? Vou colocar aqui, ó. São 4, eu falei, ué. Bom, RABCD. Bom, essa simetria aqui faz todo sentido. Por quê? Ele é antissimétrico na troca de B por A. Ou melhor, ele é antissimétrico na troca dos 2 últimos índices e na troca dos 2 primeiros, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui, se eu trocasse os 2 últimos, se eu permutasse os 2 últimos, ele é antissimétrico. Ou seja, ele é menos isso. Se eu permuto só os 2 primeiros, ele é menos isso, ele é antissimétrico também. E se eu permuto os 2 ao mesmo tempo? Aí ele fica positivo, né? Lógico. Então, ele é simétrico por R, A, B, C, D. Se eu tenho ele dessa forma aqui, A, B, C e D, se eu pego CD e coloco aqui e AB e coloco para cá, ele fica simplesmente R, CD, AB. Beleza? Então, né, na troca desses 2 caras aqui, ou melhor, desse com esse eles vêm por último e o CD vai lá para primeiro. Simétrico, tá? Então, enfim, essas são as 4 simetrias do tensor de Riemann. Como eu falei, a que a gente vai estar interessado é a identidade de Bianchi, tá? Ela vai ajudar a gente a chegar na equação de campos. Foi dessa forma, na verdade, que o Einstein chegou à equação de campos. Ele propôs uma forma antes que não foi bem sucedida. Eu acho que ele tentou 2 formas, né? E não conseguiu. Então ele olhou para a identidade de Bianchi, que é uma espécie de correção de tudo aqui, e falou, ó, eu acho que essa aqui vai, hein? E no fundo deu certo, né? Enfim, a gente vai conseguir com calma no dia da equação de campos, que não está tão longe assim. Então, bom, a aula de hoje era isso. Este é o tensor de Riemann em forma de suas componentes, né? Então ele é a derivada simples da conexão de Levi-Civita, né? Do símbolo de Christoffel, mais os produtos da conexão de Levi-Civita, menos o produto do símbolo de Levi-Civita, tá? Então, ou se você quiser, né, simplesmente o comutador das derivadas covariantes, em termos das bases. Tudo bem? Então a aula de hoje era isso. Próxima aula a gente vai provar essas 4 simetrias aqui, tá? E, bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, falou e fui!